Romanos capítulo 13. Respeito à lei e às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Nota de rodapé 1. O Império Romano reconheceu o cristianismo como a seita do judaísmo cerca de uma geração após a morte de Cristo. O judaísmo gozava de certos privilégios éticos e jurídicos por haver sido considerada religião lícita pelo dominador romano, Atos 18, versículo 12 ao 17. Paulo, observando que grandes partes das autoridades era ainda pagã, preocupou-se em deixar uma instrução escrita para nortear Paulo. Observando que grande parte das autoridades era ainda pagã, preocupou-se em deixar uma instrução escrita para nortear as relações entre os crentes e as autoridades governamentais. Paulo é claro em declarar que os cristãos devem obedecer às leis do Estado e viver de maneira respeitável e honesta, inclusive como forma de testemunhar seu amor fraterno a Cristo e ao próximo. Ainda que as autoridades não sejam cristãs, o crente lhes deve respeito e submissão, pois não pode existir qualquer autoridade que Deus não lhe tenha permitido tal poder. João 19, do versículo 10 ao 11. Todo governo humano é estabelecido por ordenança divina. E os cristãos não mais do que as autoridades sejam cristãs, os crentes lhe devem respeito e submissão, pois não pode existir qualquer autoridade que Deus não lhe tenha permitido tal poder, certo? João 19, versículo 10 ao 11. Todo governo humano é estabelecido por ordenança divina, e os cristãos, mais do que todos, devem obedecer às leis, pagar seus impostos e respeitar todas as pessoas em posição de autoridade, versículo 7, Marcos 12, 17. A única exceção é quando uma autoridade for francamente contrária à consciência cristã. Embora esse assunto não seja tratado aqui, quando a decisão for obedecer a Deus ou ao Estado, a palavra é clara em nos orientar a optar sempre pela obediência ao Espírito Santo. Atos 4:19, Atos 5:29, Marcos 12:17. Qualquer Estado só pode exigir obediência dentro dos limites pelos quais foi instituído. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faz o bem, e ela o honrará. Pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Nota de rodapé 2. Na ordem da providência e soberania divinas, a autoridade é serva de Deus, ainda que não se aperceba dessa verdade. Isaías 45:1. Os governos e as autoridades foram instituídos por Deus para proteger o povo em geral, especialmente os mais fracos e pobres, mantendo a ordem. A espada sempre foi um símbolo de autoridade romana nos âmbitos nacional e internacional. Essa é uma passagem que nos ensina o princípio de empregar a força quando for necessária a fim de manter a ordem e proteger os cidadãos de bem. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por essa razão, igualmente, pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, o seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O amor no mundo agonizante. A ninguém ficais devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Nota de rodapé 3.
Paulo não está ensinando que os cristãos não podiam pedir algo emprestado. Ele está enfatizando que não devolver o que se pediu emprestado, não cumprir corretamente com a palavra empenhada ou com o contrato firmado é expressamente contra a vontade de Deus. Entretanto, devemos sempre nos sentir devedores do amor, de amor fraterno para com nossos semelhantes, especialmente em relação aos irmãos de fé, isto é, devemos amar sempre, sob todas as circunstâncias, e estarmos prontos a transformar esse sentimento em ajuda prática e eficaz. Romanos 12, 10. Portanto, os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem nesse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nota J.P. 4. Jesus nos ensinou que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada, independentemente de raça, cor, sexo, educação, religião ou classe social. Lucas 10, versículo 25 ao 37. Devemos buscar o maior e o melhor dos dons, o amor fraterno, 1 Coríntios 13, 13. O mais importante dos mandamentos, Êxodo 20, do versículo 13 ao 17, Deuteronômio 5, do 17 ao 21, Levítico 19, versículo 18. O amor não faz o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertarmos do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Nota J.P. 5. Nessa parte das Escrituras, bem como em outros trechos do Novo Testamento, a chegada garantida do final dos tempos, da presente era, deve ser compreendida sobretudo como uma profecia motivadora, no sentido de nos deixarmos aperfeiçoar pelo Espírito Santo e testemunharmos ao mundo tudo o que Jesus Cristo é capaz de realizar no interior do ser humano. Mateus 25, do 31 ao 46, Marcos 13, do versículo 33 ao 37, Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao 11, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 11 ao 14. Vivemos numa época sui generis, pois estamos no tempo da salvação, ou época da graça. Na época da graça. Um tempo que antecede a consumação do reino com a volta gloriosa de Cristo, quando haverá a plena realização da nossa salvação. Romanos 8, 23, Hebreus 9, 28, 1 Pedro 1, 5. E, a cada dia que passa, chegamos mais perto da volta triunfante de Cristo. A noite passando simboliza a atual era de perversidade que, à medida que se intensifica, mais se aproxima do dia claro. Uma citação clara do ensino neotestamentário sobre o iminente final dos tempos. Mateus 24, versículo 33, 1 Coríntios 7, 29, Filipenses 4, 5, Tiago 5, versículo 8, versículo 9, 1 Pedro 4, 7, 1 João 2, 18. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois já é hora de despertarmos. Despertardes do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. O dia logo vai nascer, portanto, abandonemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Nota de J.P. 6. Paulo exorta os crentes a demonstrar ao mundo o milagre que já se realizou no seu íntimo, incluindo a prática de todas as virtudes associadas à presença atuante do Espírito de Cristo em seus corações. A Igreja de Cristo é a mais poderosa força sobre a face da terra.
E seus membros deveriam se portar como embaixadores do rei, com humildade, honestidade, sinceridade e amor fraterna em profusão. Este é o verdadeiro poder do Espírito em ação.